para encerrar 7 paradoxos entre a mesa e a ceia. Essas distinções é muito importante, porque, como eu disse, são distintas, porém se completam, se convergem, e mostra para nós aqui nessa gloriosa didática algo muito especial que nós precisamos ter em vista. Então vamos aqui, irmãos, observar. É que a ceia, ela toma o nosso coração, toma o nosso sentimento, toma a nossa contemplação quanto à obra do Senhor no passado. Mas a mesa não. A mesa, ela nos leva a contemplar a obra do Senhor hoje, como sumo sacerdote hoje, aquele que está diante de Deus por nós hoje, aquele que, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas debilidades, Ele sabe muito bem de tudo isso, porque Ele foi aquele que foi tentado em todas as coisas, porém Ele foi aquele que o pecado não pode e jamais poderá ou poderia atingi-lo, porque Ele é o homem perfeito, impecável. E este homem agora, ele está diante de Deus como o nosso sumo sacerdote. E a mesa nos leva a olhar a sua obra presente. A ceia nos leva a olhar a sua obra no passado. Essas duas obras, passada, salvação, ou passada, Salvador, presente, sumo sacerdote, podemos sentir, experimentar nesta mesa hoje, nesta manhã. Quanto à ceia, nós celebramos o que Ele fez por nós. Ele morreu por nós. Ele apagou as nossas dívidas. Ele é a nossa justiça. Não há condenação para aqueles que estão nele, porque Ele foi aquele que cumpriu todas as exigências da lei e satisfez todas as exigências da justiça de Deus. Ele foi o homem perfeito diante do Pai. Ele foi o cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha. Ele foi o cordeiro que foi separado por nós antes da fundação do mundo e foi entregue no Calvário pelo próprio Pai para a satisfação da sua justiça em nosso lugar. Esta é a mensagem da ceia, o que Ele fez, mas a mensagem da mesa é o que nós podemos fazer. Ele morreu, agora nós podemos comer. Agora é nós que vamos fazer o que Ele já fez e completou para sempre. O que nós comemos é vida eterna. O que nós comemos tem uma glória eterna. A mesa do Senhor é isso. Um outro paradoxo. Na ceia, nós temos os elementos. Na mesa, nós temos os fundamentos. Os fundamentos da doutrina. Na ceia, nós temos a comunhão no corpo de Cristo. Eu vou repetir isso. Na ceia, nós temos a comunhão no corpo de Cristo. E na mesa, nós temos a comunhão do corpo de Cristo. Consegue ver a grandeza disso? Deixe-me colocar aqui 2 textos que já lemos. Observe bem. 1 Coríntios 10:16. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do corpo, do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Versículo 17. Porque nós, embora sendo muitos, somos unicamente um pão. Aqui é a comunhão do corpo de Cristo. Um só pão, porque todos nós participamos de um único pão, comunhão no corpo. Então vamos compreender isso, irmãos. A comunhão do corpo e a comunhão no corpo, ou a comunhão no corpo é a ceia, porque aqui nós temos a comunhão no corpo de Cristo. Nós somos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Nós fomos ressuscitados com Ele. Imagine, irmãos,
O que estava acontecendo ali em João capítulo 20, entre Jesus e Maria Madalena. Ali ela pôde entender que aquela não era a ressurreição do Senhor, mas aquela era a experiência da inclusão dela na ressurreição dele, quando ele disse que ele era o nosso irmão. Quando ele disse que Deus é o nosso Pai, e quando ele disse que Deus é o nosso Deus. Agora nós participamos disso no corpo. No corpo. Aqui está. Nós podemos comer aqui, observe bem. Por causa desse corpo, nós podemos comer, nós podemos beber do Senhor. Agora um outro lado. E esse lado muitas vezes não é pregado, não é ensinado, que é o lado da mesa. Agora é a comunhão do corpo. Ele diz que nós somos um único pão. O Senhor nos une nessa mesa de uma maneira muito íntima com a obra do Senhor. Deixa eu colocar isso para vocês. Irmãos, o Espírito Santo, ao nos dar esta palavra, Ele nos une. Ele nos une de uma maneira extraordinária. Ele nos une ao corpo do Senhor. Ele nos une na morte do Senhor. Ele nos une na ressurreição do Senhor. Ele nos une na ascensão do Senhor. Em tudo aquilo que Cristo fez e cumpriu, o Espírito Santo nos une nele. Mas há algo aqui que nós podemos esquecer, irmãos. É que nós somos um. Não é só pensar que nós somos um no Senhor. Nós somos um com os outros. Nós somos um com os outros, com o seu irmão, com a sua irmã. Isso é comunhão. Esse é o amor. Nós não apenas celebramos o amor do Senhor por nós, e nem o nosso amor por Ele, mas nós celebramos também nesta mesa o nosso amor uns para com os outros, porque comemos juntos, bebemos juntos, participamos da filiação juntos. Deus é o nosso Deus, não é o Deus deles, não é o Deus do outro, é o meu Deus, é o seu Deus. Estamos juntos. Aquilo que nós vemos no livro de Ruth, Noemi e Ruth: onde quer que pousares, pousarei eu. Onde quer que fores, eu irei. O teu Deus é o meu Deus. Irmãos, nós temos perdido muito do entendimento de comunhão. Essa comunhão social. Para você ter uma ideia, o dia que eu preguei de comunhão social aqui, um casal saiu do nosso meio, procurou um presbítero e disse que esse assunto foi a gota d'água para eles não reunir mais aqui. Eu preciso denunciar isso publicamente. Porque isso, irmãos, deixa eu dizer para vocês. Quem prega heresia, o julgamento será irrestrito. Está lá no livro de Tiago. Comunhão social, essa comunhão que a gente gosta das mesmas coisas que o outro gosta. Se discordar, acabou. Onde ninguém corrige, onde ninguém exorta. Comunhão que se busca só o prazer da carne, do apetite. Essa coisa pervertida. Nós podemos comer sim, churrasco, beber juntos, suco, desfrutarmos da alegria, porque isso que representa a nossa comunhão, estarmos juntos, e sempre celebramos um café. Isso é tão maravilhoso. Isso é periférico, secundário. Estar junto para nós tem que significar algo muito maior. Amém. Essa comunhão social, onde um grupinho fica separado o tempo todo, é só ele, eles ficam gravitando, só eles. Isso não é comunhão. Essa não é a comunhão da Trindade, essa é a comunhão da carnalidade. Isso adoece o corpo. Aí você exorta o irmão, ele chega lá, é porque me falaram isso, fui exortado assim, fere todo mundo e todo mundo some. Isso é diabólico. Isso é diabólico. A comunhão do corpo de Cristo não é isso. Meu irmão e minha irmã, olhe para isso. O amor é a realidade da essência da vida da Trindade. Escute isso. O amor é a essência da realidade da vida da Trindade.
Aqui nós precisamos perceber a comunhão, eu já disse isso algumas vezes e volto a repetir, a comunhão é a principal atividade da Trindade.